Ministro Keir Starmer do Reino Unido ruma nos dias adiante para Pequim. Desde Theresa May em 2018, vai ser a primeira vez em 8 anos que um primeiro-ministro britânico ruma então para Pequim. Isso acontece em meio a um desenho estratégico delicado, e a gente cobriu isso a fundo no bloco anterior sobre a União Europeia e Índia. Você que está assistindo no corte, assista o Epoch News então do dia 27, terça-feira, onde as duas matérias se conectam. Mas, basicamente, o desenho é um no qual busca-se diversificação de parceiros no continente europeu após a crise quanto à Groenlândia, envolvendo os Estados Unidos. Mas existe um detalhe: a China poderia ser esse parceiro? Isso é o que se pergunta no parlamento britânico. Conforme, existe ceticismo nessa visita. Afinal de contas, isso acontece enquanto Huawei, ZTE e outras empresas associadas ao complexo militar chinês são proibidas de operar no Reino Unido amplamente. Os parceiros da Aliança 5 Olhos todos banem o Huawei e ZTE como risco de segurança nacional. Esse é só um dos exemplos. Na viagem, esse debate vem à tona e as matérias não param de sair nos jornais e serem utilizadas pela oposição. A gente tem isso daqui que saiu ontem, isso daqui é uma matéria do jornal The Telegraph, que fala que o escândalo South Typhoon, um escândalo amplamente divulgado de espionagem internacional por parte do Partido Comunista Chinês, foi divulgado em 2024, escândalo de hackers que começou a acontecer em 2021, tem repercutido amplamente no Reino Unido. Agora, o escândalo que é noticiado pelo The Telegraph é no seguinte sentido. Aspas para a reportagem. A China invadiu os telefones celulares de altos funcionários em Downing Street. A gente está falando do equivalente à Casa Branca, no Reino Unido, do órgão executivo. Por vários anos, o Telegraph pode divulgar. Entende-se que a operação de espionagem comprometeu um membro sênior do governo, expondo suas comunicações privadas a Pequim. Sabe-se que hackers patrocinados pelo Estado têm como alvo os telefones de alguns dos assessores mais próximos de Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Entre 2021 e 2024, essas são autoridades do governo anterior do Reino Unido, não desse governo, então, do Partido Trabalhista, do Labour. A reportagem segue. Não está claro se a operação inclui os telefones celulares dos próprios primeiros ministros, mas uma fonte com conhecimento da violação disse que foi direto para o coração de Downing Street. O ataque levanta a possibilidade de que espiões chineses possam ter lido mensagens de texto ou ouvido chamadas envolvendo membros sênior do governo. Mesmo que eles não pudessem escutar as chamadas, os hackers podem ter obtido acesso a metadados, revelando com quais os funcionários estavam em contato e com que frequência, bem como dados de geolocalização mostrando seu paradeiro. Isso são então trechos da reportagem do The Telegraph, que fala a respeito do assunto nesse tom. Enquanto não existe confirmação oficial de que esses telefones tivessem sido grampeados, os Estados Unidos e outros países que foram vítima da mesma operação chamada South Typhoon, ou Tufão de Sal, já confirmam a existência da operação faz tempo e que ela afetou sim o Reino Unido. Esses são só novos detalhes que vêm à tona e que compõem também o quebra-cabeça da visita de Keir Starmer ao Reino Unido. Vamos entender a escala dessa operação e o que isso significa em termos de alinhamento da Europa. A gente conversa na sequência com Emanuele Coure. Daniel, chama, vamos lá. Pois é, mano, você não parou mais de vir no programa, mas é porque o noticiário sobre China também não para ele próprio. Agora a gente tem Keir Starmer indo para a China, primeira visita de um premier britânico em 8 anos, em meio a um cenário que a Europa busca realinhamento depois da crise quanto à Groenlândia. No meio de tudo isso, o escândalo revelado pelo The Telegraph de que na operação South Typhoon, já noticiado e confirmado anteriormente, haveria então um grampo nos agentes, ou melhor dizendo, até em primeiros ministros do Reino Unido, diz o jornal. Ajuda a gente a entender e navegar esse cenário. O quão importante é essa visita de Keir Starmer. E vamos começar por aí, depois a gente desdobra os detalhes quanto à controvérsia de espionagem no Reino Unido. Bom, Marcos, primeiro de tudo, obrigada por me receber e boa tarde para a nossa audiência aqui. Novamente, nós falando aqui sobre a questão do Reino Unido e da China. A gente comentou sobre isso poucos dias atrás, justamente com aquela questão da embaixada chinesa, que já chamou bastante atenção, e eu já até aproveitei para introduzir isso, porque essa visita do Keir Starmer acontece no meio disso tudo, onde a gente tem várias preocupações com espionagem do Partido Comunista Chinês ali dentro. Depois a gente vai desdobrar essa questão melhor com as acusações agora da atuação do site Typhoon ali dentro, mas, no entanto, ressaltar isso é importante porque, realmente, Keir Starmer faz essa visita para a China tentando alavancar ainda mais a relação entre os dois países. Keir Starmer falou sobre essa questão de restaurar a época de ouro entre o Reino Unido e a China.
Essa questão da época de ouro, ela chama bastante atenção, porque isso começou ali em 2015, onde a gente teve o primeiro-ministro David Cameron, na época ele era quem liderava o Reino Unido, e então a gente teve um estreitamento de relações entre a China e o Reino Unido. Eles começaram a ter mais trocas comerciais, começaram a estreitar algumas outras relações. E isso acabou se intensificando. Só que quando a gente teve ali, principalmente depois da pandemia da Covid-19, o Reino Unido ele começou a tentar se proteger um pouco mais da atuação do Partido Comunista Chinês, justamente por medo dessas questões de espionagem da China ali dentro do país. Então, por exemplo, em 2020 a gente teve um anúncio do Boris Johnson, que na época era o primeiro-ministro do Reino Unido, falando que eles retirariam toda a atuação da Huawei de toda a rede telefônica do Reino Unido. Então, teve primeiramente a retirada da Huawei, algo que está acontecendo ainda, vale destacar, porque é algo muito caro, obviamente, retirar uma empresa do setor de telefonia. Depois, em 2022, a gente também teve o anúncio da retirada de todas as câmeras de segurança da China que atuavam ali dentro do país, principalmente quando a gente fala dos setores do Estado, realmente. Então, eles não queriam mais nenhum tipo de câmera chinesa controlando ali, atuando dentro de órgãos governamentais, incluindo, por exemplo, as câmeras da Hikvision. Por que a questão da Hikvision? Isso porque eles têm são a empresa mundialmente que mais vende esses equipamentos de segurança do mundo de vigilância. Então, tiveram também essa retirada. E quando a gente teve ali, então, o mandato de Rishi Sunak, que aconteceu entre 2022 e 2024, ele disse com todas as letras que aquele era o momento de acabar com a era de ouro entre o Reino Unido e a China, porque eles não poderiam mais continuar com esses laços tão profundos justamente por conta dessas preocupações de segurança do país. E agora a gente tem essa viagem do Keir Starmer, justamente neste momento onde a gente tem várias acusações de espionagem novamente do Partido Comunista Chinês ali dentro do país, e agora ele falando sobre restaurar essa era de ouro entre o Reino Unido e a China. E é justamente neste momento em que a gente tem a visita dele para lá e, claro, obviamente ainda vamos ter que ver quais acordos eles vão fazer ou não, mas vale destacar aqui que antes de fazer essa viagem, inclusive, ele aprovou o projeto da mega embaixada chinesa que estava ainda sendo discutido no meio das acusações de espionagem ali dentro do país. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. É importantíssimo, vale a pena destacar que quando a gente fala da tal era de ouro, uma informação que ficou pendente quando eu introduzia a nossa entrevista, também existe aí dezenas de CEOs britânicos que vão viajar junto com Keir Starmer para fazer negócio na China. Então também traz isso à tona. A oposição no parlamento britânico efusivamente tem criticado o premier em virtude disso. Manu, aí eu quero desdobrar com você o aspecto de espionagem e os escândalos que eu citava na introdução da matéria envolvendo essa viagem e a posição do premier britânico. Eu retorno aqui à tela com a matéria publicada ontem pelo The Telegraph, que tem investigado o assunto de que a Operação South Typhoon, uma operação que antes já havia sido confirmada, que afetou gente no mundo todo, Oriente Médio, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, havia afetado uma série de oficiais e é citada como uma das operações de hackers mais bem-sucedidas da história. Agora vem essa matéria à tona de que houve a espionagem anteriormente mesmo de primeiros ministros, enquanto é só confirmado pelo jornal, sem confirmação oficial de outras fontes. Entretanto, a South Typhoon aconteceu e parece uma coisa plausível que isso tenha também afetado o alto escalão de Downing Street, então, e do governo britânico. Ato contínuo, essa reportagem vem depois do que já foi relatado anteriormente de que havia duas versões de uma mega embaixada sendo construída no Reino Unido. Uma planta baixa que era disponível na transparência pública, outra planta baixa que escondia que uma série de salas seriam construídas em sigilo do público e uma delas teria a obra passando a coisa de 1 metro de um dos cabos mais vitais de comunicação envolvendo dados financeiros, Bolsa de Valores de Londres, setor financeiro e por aí vai. São dois escândalos de espionagem que vêm dias antes dessa visita. Ajuda a gente a entender o que foi a Operação South Typhoon, o quão grande são esses escândalos de espionagem que vêm antes da visita e a gente já pode depois conectar as duas coisas e entender como isso afeta a opinião pública também. Explica pra gente, Manu, o que são esses escândalos de espionagem que vêm à tona antes da ida de Keir Starmer, então?
Bom, Marcos, falando então primeiramente sobre essa questão do site Typhoon, basicamente as acusações são que uma rede de hackers ligada diretamente ao Partido Comunista Chinês, que de acordo, na verdade, com as informações, essa rede de hackers teria atuado em nome do Partido Comunista Chinês, sob ordem deles, então eles teriam hackeado vários telefones de autoridades do Reino Unido, isso de acordo com a reportagem do Telegraph, e eram pessoas próximas até mesmo, por exemplo, dos primeiros ministros do país. Eu digo primeiros ministros porque isso aconteceu ao longo dos últimos anos, principalmente quando a gente fala ali entre 2021 e 2024. O Telegraph ele deixou claro que eles não têm certeza ainda se realmente o próprio telefone dos primeiros ministros foram hackeados ou não. No entanto, a informação que eles têm é que os assistentes deles tiveram seus telefones hackeados. E é interessante isso porque, de acordo com a reportagem, então, esses hackers chineses tiveram acesso a, por exemplo, mensagens de texto, ligação. Até a questão da ligação é interessante porque, mesmo nos casos onde eles não conseguiram escutar realmente as chamadas, eles tiveram acesso a outras informações, como, por exemplo, para que pessoa aquele agente federal estava ligando, aquela autoridade governamental, em que horário essas ligações estavam sendo feitas, de que lugar eles estavam fazendo a ligação. E agora, uma questão que também te chama bastante atenção é que, enquanto a gente não tem uma confirmação oficial do Reino Unido dessas alegações feitas pelo The Telegraph, vale relembrar que no ano passado o FBI chegou a vir a público ressaltando que essa questão das acusações quanto a esse ataque da site Typhoon que aconteceu ali dentro dos Estados Unidos, que tudo isso era verdade, que inclusive teria implicado boa parte de todos os aparelhos telefônicos ali dentro dos Estados Unidos, não somente de autoridades governamentais, mas também de cidadãos americanos. Então, é justamente neste contexto que vem à tona essas acusações. Por isso, é muito credível, realmente, essas informações divulgadas pelo The Telegraph, justamente porque a gente já teve confirmações no ano passado do próprio governo americano de que isso teria acontecido com eles e de que realmente essa empresa, esse grupo de hackers seria atuado também em outros países. Na época, inclusive, quando a gente teve essas acusações contra a site Typhoon, um dos pontos que eles colocaram ali foi que durante as eleições, durante a corrida presidencial, eles tentaram infiltrar os telefones do J.D. Vance, do Donald Trump e também da Kamala Harris. Vale destacar que eles não chegaram a dizer se eles realmente conseguiram acesso ao telefone desses 3 líderes americanos. Acredito porque realmente seria muito delicado para eles divulgar ou não essa informação, então ficou incerto se esses hackers conseguiram ou não ter acesso ao telefone deles. No entanto, é interessante a gente trazer essas informações para a gente compreender que a gente já teve uma confirmação do governo americano de que isso aconteceu lá, então por que não ali no Reino Unido? No entanto, também ainda de acordo com a reportagem do Telegraph, o sistema de segurança do Reino Unido, ele era mais sofisticado que o sistema de segurança dos Estados Unidos, por isso, de acordo com a reportagem, esses hackers teriam conseguido menos acesso a informações do que eles conseguiram ali dentro dos Estados Unidos. Não, é perfeito. Vale a pena a gente lembrar que o J.D. Vance até chegou a falar a respeito do assunto no Joe Rogan, falando que foi dito a ele que tentaram hackear ele depois eventualmente trocou de telefone. Durante a campanha eleitoral ele acabou falando a respeito do assunto também e confirmando que, enquanto era incerto, pelo menos teve essa ameaça e era entendido que poderia ter acontecido quanto a ele. Agora, Manu, para a gente encerrar, também é dito que Keir Starmer vai utilizar essa questão da visita a Pequim para trazer à tona questão de violações de direitos humanos e aparentemente ter até um tom confrontacional quanto a Jimmy Lai e o que acontece em Hong Kong. A ver o que acontece, mas existe aí uma situação na qual, enquanto isso acontecia, também existe uma deterioração quanto à questão de direitos humanos quando a gente fala especificamente de Hong Kong, e é um lugar onde existe um interesse especial de Londres, um interesse britânico especial, afinal de contas, até 97 era território britânico, e claro, muitos dos cidadãos que têm saído de lá têm fugido para o Reino Unido em meio a uma repressão maior e maior do Partido Comunista Chinês. Então, outro tópico contencioso para navegar, fala pra gente de Jimmy Lai, brevemente para a gente encerrar o segmento, mas a repressão tem aumentado em Hong Kong logo antes dessa visita, o que Keir Starmer, então, quer endereçar. Bom, perfeito, Marcos. Na verdade, você tocou num ponto essencial quando a gente fala ali sobre os conflitos de interesses entre o Reino Unido e a China, que justamente é um dos pontos aqui, porque essa aproximação do Keir Starmer com a China tem sido criticada não somente ali pelo governo americano, que tem feito pressão para que os seus aliados se afastem do regime chinês, mas também pelas pessoas ali dentro,
pelos atores governamentais dentro do próprio Reino Unido, justamente por conta desses medos de um conflito de interesse, conflito de ideologias entre o Reino Unido e o Partido Comunista Chinês. Brevemente sobre essa questão do Jimmy Lai, o Jimmy Lai era o diretor do Apple Daily, que era um dos maiores jornais ali dentro de Hong Kong. Hong Kong, antes, na verdade, tinha, como você mesmo comentou, era uma colônia britânica. Em 97, Hong Kong foi devolvida para o Partido Comunista Chinês, só que eles tinham um acordo que durante 50 anos o Partido Comunista Chinês precisaria tratar Hong Kong com aquela questão de um país, dois sistemas, ou seja, eles não poderiam implementar as leis da China ali em Hong Kong, garantindo assim que o país, que a região ali de Hong Kong pudesse ter liberdade por pelo menos mais algum tempo. Só que este acordo que eles fizeram com o Reino Unido foi violado em 2020, quando o Partido Comunista Chinês implementou em Hong Kong a Lei de Segurança Nacional, restringindo várias liberdades dos cidadãos hongkongueses. A partir disso, o Reino Unido teve que dar um visto, uma cidadania para várias das pessoas ali de Hong Kong. Cerca de 3 milhões de pessoas receberam, então, este visto britânica, conseguiram fugir do país justamente por conta dessa pressão do Partido Comunista Chinês, e a gente teve a questão do Jimmy Lai. Isso porque o Apple Daily, na verdade, no começo, ele era esses jornais de tabloide, ou seja, trazia fofoca. Só que acontece que quando a gente teve essa repressão do Partido Comunista Chinês durante o período da aplicação da Lei de Segurança Nacional, quando estavam acontecendo vários protestos estudantis ali dentro, o Apple Daily acabou se tornando um dos únicos jornais ali dentro de Hong Kong que teve a coragem de expor o que estava acontecendo, a perseguição do regime, acabou apoiando as manifestações estudantis que estavam acontecendo ali dentro. Então, infelizmente, o Apple Daily acabou sendo fechado, enquanto o Partido Comunista Chinês estava implementando essa lei de segurança nacional, e o Jimmy Lai, como dono do Apple Daily, foi acusado. Uma das acusações dele foi ali de cooperação com entidades estrangeiras e também de minar a autoridade do Partido Comunista Chinês, ir contra a democracia, ir contra as leis do partido, ali dentro de Hong Kong. E até é interessante porque ele acabou de ser condenado poucas semanas atrás. Então, é justamente neste contexto onde tudo isso acontece. Só que, obviamente, o detalhe aqui é que Jimmy Lai ele tem a cidadania do Reino Unido. Inclusive, ele poderia ter fugido para o Reino Unido no meio disso tudo, mas tem, inclusive, alguns depoimentos dele dizendo que ele não iria fugir para o Reino Unido e que ele iria ficar em Hong Kong, porque ele acreditava que era obrigação dele continuar ali com as pessoas que estavam sofrendo todo tipo de repressão.